Nesse vídeo eu vou te ensinar a projetar um conversor DC-DC do zero, incluindo o controlador, sem precisar conhecer as equações. Então me acompanhe até o final que você ainda vai aprender como validar esse projeto usando a simulação. Então galera, e para a gente fazer o projeto desse conversor, a gente vai utilizar essa ferramenta aqui da Texas Instruments, que chama Power Stage Designer. Ele é um software gratuito, vou deixar o link aqui na descrição para você baixar. Então vamos dar uma olhada como funciona esse software aqui. Eu já estou com ele aberto aqui. Então observem que são 20 topologias de conversores do tipo CCCC aqui para vocês projetarem. Então existem os conversores básicos não isolados, como o Buck, o Boost, Buck Boost, e também conversores isolados, né? O Flyback, o Push-Pull, Full Bridge, Half Bridge. Alguns conversores ressonantes, como o LLC, o Phase Shift Full Bridge também. Então, para o nosso exemplo aqui, eu vou considerar um conversor Buck, né? O clássico conversor Buck que vocês já conhecem. Se você ainda não conhece o princípio de funcionamento do conversor Buck, eu vou deixar o vídeo aqui no card e também na descrição para vocês assistirem. Vou selecionar aqui o conversor. Aí vai aparecer essa outra janela aqui pra gente. E aqui a gente vai especificar qual que é a tensão de entrada, a tensão de saída que a gente deseja, a potência de operação do conversor, frequência de chaveamento. Então para o nosso exemplo eu vou considerar aqui uma tensão de entrada que varia entre 20 volts e 30 volts. Vamos supor que seja a saída de um módulo fotovoltaico de 30 volts. E aí a tensão na saída do nosso conversor vai ser de 12 volts para carregar, digamos, uma bateria, né? A corrente na saída vai ser de 16.667, porque a gente está considerando aqui uma potência de 200 watts. Além disso, vou considerar uma frequência de 50 kHz. E aqui a ondulação de corrente no indutor de saída eu vou considerar 20%. E aí ele já vai recomendar para a gente uma indutância aqui para esse indutor com base na corrente e na ondulação que a gente deseja. Então ele sugere aqui um indutor de 44.68 microhenry e aí eu vou selecionar aqui um valor de 45 microhenry. Com isso a gente já obtém aqui alguns parâmetros do conversor. Então a gente observa que a potência de saída é de 200 watts, de fato. A gente tem aqui as perdas no diodo, aqui a corrente na entrada, o ripple na corrente de saída. Então a gente escolheu 20%, mas aqui resultou em 13,09, porque ele vai calcular conforme essa variação na tensão de entrada. Então se a gente quiser uma folga a mais, a gente pode considerar até um indutor menor, por exemplo 40 microhenry. A gente aumenta um pouco o ripple, mas diminui o indutor, né? Mas eu vou deixar aqui no valor de 45. Interessante que em cada um desses componentes a gente pode clicar neles e observar a forma de onda da corrente de tensão sobre eles. Por exemplo, aqui no interruptor a gente vai ter aqui a tensão, né, sobre o interruptor e a corrente que vai circular por ele. Então a gente consegue variar a tensão de entrada, né, de 20 a 30 volts e observar qual que vai ser aqui o valor RMS da corrente, o valor médio, assim como o valor máximo da tensão que o interruptor tem que bloquear. Então, nesse caso, o valor máximo vai ser de 30.7 volts. Então, com base nesses parâmetros, a gente já consegue selecionar um interruptor, né, que consiga suportar essas correntes e essa tensão. No caso do capacitor, se vocês observarem, o software não nos dá, não sugere aqui um valor de capacitância, né? Mas isso a gente pode fazer empiricamente utilizando um software de simulação. Por exemplo, eu tenho aqui a simulação de um conversor Buck, né, utilizando esses mesmos parâmetros. Então a indutância aqui vai ser de 45 agora. E aí o que você vai fazer? A gente tem aqui uma carga resistiva, né, emulando aquela potência de 200 watts. A tensão na entrada eu coloquei aqui 28 volts. E aí eu ajustei, aqui embaixo tem o modulador PWM. Se você não sabe como montar esse modulador, eu também já fiz um vídeo explicando tudo isso. Vou deixar o link aqui no card também. E aí o que eu fiz? Eu tenho aqui uma portadora triangular que vai ficar variando de 0 a 15 volts. E aí aqui é nosso sinal modulante. Então o sinal modulante ele vai representar a razão cíclica. Mas como a portadora está variando de 0 a 15, essa razão cíclica vai ter que ser um percentual desse valor de 15 volts. Então eu considerei aqui uma razão cíclica de 0,43, né, para resultar em 12 volts na saída. E aí você multiplica por 15, que vai ser o valor de pico da portadora. Se esse valor for outro, você substitui pelo valor que você estiver usando. Então aqui eu já tenho o nosso conversor Buck. E aí eu tenho aqui nesse gráfico de cima a tensão na saída do conversor para uma capacitância de 10 microfarad. Se você der um zoom aqui, você consegue observar qual que é a ondulação em alta frequência, né, na tensão de saída. E aí você pode clicar aqui em um pico e arrastar até o outro. E aqui embaixo, no canto esquerdo, você consegue observar qual que vai ser o ΔV, que nesse caso é 800 mV. E aí você vai ajustando a capacitância até você ter uma ondulação aí com certo percentual em relação aos 12 volts, né, que é a nossa tensão de saída, que te satisfaça. Por exemplo, eu posso aumentar a capacitância até chegar a uma ondulação de 1%, né, dos 12 volts,
ou 5%. Então para esse caso eu já calculei a indutância e eu escolhi um valor de 47 micro, tá? Não de 10, isso aqui era só para exemplificar para vocês. Bom, então agora a gente já tem o estágio de potência projetado, sem precisar usar nenhuma equação, né? O que a gente pode fazer agora? Vamos projetar a etapa de controle, né? O que de fato vai garantir os 12 volts aqui na saída, mesmo que a gente tenha variações na tensão de entrada e variações na carga. Como que a gente faz isso? Primeiro a gente vai precisar ajustar o divisor de tensão aqui, o divisor resistivo, que vai servir como um sensor de tensão para a gente. E nesse caso a gente vem aqui em Tools e escolhe aqui essa penúltima opção, Output Voltage Scaling, e aí vai abrir para a gente essa janela onde a gente vai ter o divisor resistivo, que vai ser o nosso sensor, e aqui a nossa referência de tensão. Então, por exemplo, nessa referência de tensão eu vou escolher um valor de 2,5, que a gente consegue obter uma referência com esse valor, né, com bastante precisão, utilizando o CITL 431. Tá? Então, para esse parâmetro aqui de referência de 2,5 volts, a gente ajusta também qual que vai ser a tensão na saída do conversor, que no nosso caso vai ser 12 volts. Escolhe qual que vai ser o resistor de cima aqui, e aí ele já calcula para a gente qual que deve ser o resistor de baixo. Tá? Então, para 10 kΩ aqui no de cima, ele sugeriu para a gente utilizar um resistor de 2,61 kΩ aqui na parte de baixo do nosso divisor resistivo. Com isso a gente vai obter na prática uma tensão na saída em torno de 12,08 volts, que já está muito próximo da nossa referência, beleza? Bom, então aqui a gente já projetou o nosso sensor, e aí agora vamos partir para o projeto do controlador de fato. Aí a gente vem aqui em Loop Calculator, e aí ele vai abrir para a gente essa janela, com a resposta em frequência do conversor, os tipos de controladores aqui, mas vamos com calma. Primeiramente, vamos verificar aqui como que estão os parâmetros aqui do nosso conversor. Aqui ele já importou para a gente alguns valores, né, conforme o estágio de potência que a gente projetou. Então a nossa indutância é de 45 microhenry, a tensão na saída aqui está de 20 volts, ele considerou a menor tensão, tá? E aí a tensão na saída de 12 volts, como a gente escolheu, corrente na saída, a indutância. Aqui a capacitância no caso é 47 microfarad e nesse outro aqui que está Cout2 é quando você vai colocar vários capacitores em paralelo. Como aqui a gente não está considerando outros capacitores, vou deixar em 0 esses parâmetros aqui do capacitor 2, tá? Frequência de chaveamento 50 kHz, beleza? E aí a gente pode partir aqui para a etapa de controle. Eu vou escolher aqui um esquema de controle VMC, que é o Voltage Mode Control, que isso aqui ele vai controlar a tensão de saída do conversor buck. Se a gente escolhesse esse outro modo, CMC, ele iria controlar a corrente de saída e não a tensão. Mas a gente quer controlar a tensão, então a gente seleciona esse cara aqui. E aí a gente tem algumas opções de controladores aqui. Os controladores tipo 2, tipo 3, com isolação ou sem isolação. Então eu vou escolher aqui para o nosso projeto o tipo 2. Se você não sabe como que é a configuração desses controladores, você vem aqui em Comp Networks. E aí ele vai abrir para a gente essa janela mostrando como que é a estrutura aqui desses controladores. Tá? Então tem esse aqui do tipo 2, o tipo 3 seria esse aqui, com o ramo RCA+. Então a gente vai utilizar o tipo 2 com o amplificador operacional aqui mesmo. Tá? Aqui seria a nossa referência, aqui aquele divisor que a gente já projetou, divisor resistivo. E aí entra aqui o nosso controlador de fato. Bom, o que a gente precisa informar aqui? Primeiro, esse VRAMP vai ser qual que é o pico da nossa portadora, né, do nosso sinal triangular lá da modulação PWM. Para o nosso caso, eu utilizei 15 volts na nossa simulação, né? Então esse VRAMP vai ser de 15 volts. Aqui seria alguns parâmetros do amplificador operacional que a gente vai utilizar na prática, mas pode deixar como está. Aí aqui a gente tem a resistência de cima do nosso divisor resistivo, que a gente escolheu de 10 kΩ. A resistência de baixo seria de 2.610, se não me engano. Mas isso aqui não vai influenciar no controle, só de cima mesmo. E aí aqui embaixo ele vai sugerir que os valores dos resistores e capacitores do compensador com base na frequência de cruzamento desejada, que a gente vai indicar aqui qual é a frequência que a gente quer. A frequência de cruzamento, se você não sabe, vai ser a frequência na qual a resposta aqui do ganho, né, da nossa malha cruza o 0 dB. Então quanto maior essa frequência, mais rápido vai ser a malha de controle. Porém, a gente pode ter algumas oscilações nos transitórios, né? Algumas oscilações até severas. E tem que ver também se com esses parâmetros a gente consegue ter uma frequência de cruzamento maior, né? Pode ser que a gente não consiga, pode ser que a malha acaba se instabilizando. Então, uma sugestão aqui é a gente escolher uma frequência de cruzamento menor do que a frequência de ressonância do filtro LC, né? Da saída do conversor buck. E essa frequência aqui de ressonância ela está indicada aqui nesse FP, que é a frequência dos polos conjugados do conversor buck. Então aqui a gente tem um valor de 3,46 kHz e aí a gente pode escolher uma frequência de cruzamento, por exemplo, uma década abaixo dessa. Então vou colocar aqui 0,35, né, para arredondar.
E aí para essa frequência de cruzamento ele sugere aqui os valores do compensador. Aí o que a gente faz? A gente substitui agora esses valores aqui em cima. Então a gente tem uma resistência aqui de compensação de 758. Eu posso colocar 758 aqui. O capacitor é de 60 nano. E aí esse outro capacitor CHF é de 8.39 nano. 8.39. Então com isso a gente vai obter aqui, ó, olha os valores resultantes aqui, né? A frequência de cruzamento ficou de fato em 0,350 kHz, em 350 Hz. A gente tem uma margem de fase de 86 graus, margens de fase acima de 45 graus garante uma boa estabilidade para o sistema, então está ok para a gente. E a margem de ganho é de 32 dB, também está ok. Se a gente tiver uma margem de ganho de 15 dB para cima, também vamos garantir uma boa estabilidade para o sistema. Então com esses valores aqui a gente já pode jogar na simulação e ver se vai funcionar. Porém, alguns desses parâmetros não são comerciais, né? A gente não tem um resistor de 758 ohms ou um capacitor de 8.39 nano. Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui na internet, buscar por resistores comerciais. E aí vamos selecionar alguns valores comerciais para a gente colocar no controlador. Então aqui nessa tabela o valor de resistência mais próximo do 758 é 750 ohms. Então vamos colocar esse valor lá no nosso projeto, então vai ser 750. No caso do capacitor, 8.39 nanos, o mais próximo seria 10 nanos. Então vou selecionar aqui 10 nanos. E aí esse outro de 60, a gente pode utilizar, por exemplo, um capacitor de 47 nano. Ou a gente pode até colocar em paralelo, né, um capacitor de 47 nano com um capacitor de 10 nano. E aí a gente vai ter aqui 57 nano. Então com esses valores agora comerciais, a gente conseguiu uma frequência de cruzamento de 370 Hz, que está próximo do nosso valor desejado. E a gente ainda tem aqui uma boa margem de estabilidade, com a margem de fase de 85 graus e a margem de ganho de 30 dB. Beleza? Agora vamos lá para a simulação e validar isso. Bom pessoal, então aqui está nosso conversor buck já com o controlador implementado, né, o controlador tipo 2. O que a gente tem aqui de diferente da simulação anterior é que eu incluí aqui o divisor resistivo na saída, com aqueles valores que a gente projetou, 10 kΩ e 2.6 kΩ. Na saída do nosso divisor resistivo, a gente tem aqui o compensador tipo 2. Eu utilizei aqui como referência uma fonte de tensão em 2.5 volts mesmo, só que na prática a gente utilizaria o CI TL431, por exemplo. E aqui nosso ramo de compensação, com aqueles valores que a gente selecionou no projeto. E aí a saída desse compensador entra aqui no nosso modulador PWM, que é nosso comparador aqui, que vai comparar o valor aqui com a nossa portadora triangular, né, que varia de 0 a 15 volts. E aí a saída desse modulador é usada para acionar aqui nosso MOSFET, beleza? Bom, então eu vou simular aqui para carga máxima, né, para os 200 watts aqui na saída. E uma dica para vocês utilizarem aqui nas especificações da simulação, é vocês selecionarem essa última opção aqui para ele pular o cálculo inicial aqui do ponto de operação. Porque para circuitos não lineares, como esse aqui, que é altamente não linear, né, o software ele tem uma certa dificuldade para encontrar qual que vai ser o ponto de operação, né, do sistema. Aí ele demora muito para simular. Então selecionando isso aqui vai deixar a simulação muito mais rápida. Bom, eu vou simular então aqui. Vou dar o Run. E a gente já pode observar aqui a tensão na saída do nosso conversor. Saiu do 0 volts e aí foi lá para a nossa referência de 12 volts, como esperado. Vamos ver qual que vai ser o valor médio dessa tensão. Ficou aqui em 12.11 volts. Está ok, porque a gente utilizou aqui resistores comerciais, né? Claro que não vai dar aqui uma leitura exata, né, para a gente chegar em 12 volts, porque a gente precisaria utilizar aqui um resistor de 2.61 kΩ, né, não 2.6. Mas já está muito próximo da referência que a gente deseja. E para a gente validar mais ainda esse controle, vou aplicar agora um step de carga na saída para ver como que ele se comporta para uma variação de 50% até 100% de carga. Como que a gente pode fazer isso? Bom, como a nossa carga é resistiva, eu vou selecionar aqui outro resistor e aí eu vou conectar ele em paralelo. Porém, o que a gente vai fazer? A gente vai começar aqui com um resistor com o dobro desse valor, né, 1.44, que representa uma operação com metade da potência. Então a gente vai começar com 100 watts, né, de potência, e aí depois a gente vai colocar um outro resistor em paralelo com esse mesmo valor. E aí o paralelo dos dois vai resultar naquele 0.72, que é a potência máxima para 200 watts. E como que a gente faz para inserir esse resistor só depois de um determinado momento? Então eu vou escolher aqui um componente que chama Switch, esse aqui. E é esse switch que vai ligar esse resistor depois de um tempo, tá?
mudando assim a potência na saída do nosso conversor. Então ele vai entrar aqui, a referência dele vem aqui, e para a gente acionar esse switch a gente vai usar uma fonte de tensão, voltage, vai vir aqui, ó. Posso até conectar aqui no ground direto. Só que aí ela vai ser configurada como um pulse. A gente coloca aqui o valor inicial de 0, o valor final pode ser 1. Aqui no T-Rise vou colocar 100 nano, para ele ter uma variação rápida ali. E é aqui no delay, o delay que vai falar pra gente a partir de qual momento que ele vai ligar essa chave. Então aqui na nossa simulação, em 3 milissegundos mais ou menos, o conversor já atingiu o regime permanente. Então a gente pode dar esse step aqui em 4 milissegundos por aí. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar aqui no delay, vou colocar 4 mili. E aí aqui no T-on e no período é o seguinte, eu quero que ele dê o step em 4 milissegundos, aí fica até 7 milissegundos, depois volta a 0. E aí a gente vai ter aqui um T-on entre 4 milissegundos e 7 milissegundos, que dá 3 milissegundos. Então vou deixar aqui 3 mili. E aí o período total, se a gente considerar 50% de razão cíclica, vai ser o dobro, né? 6 milissegundos. Beleza? Bom, vamos simular agora para ver como funciona. A gente tem lá o sistema, vai a 12 volts, em 4 milissegundos a gente aplicou um step, ele voltou para 12 volts, e aqui a gente aplicou outro step, e mesmo assim ele continua em 12 volts, ou seja, isso aqui é a atuação do nosso controle. Se a gente observar aqui a corrente no indutor, vou colocar um outro plot aqui, olha a corrente do indutor como ficou. Então ela estava aqui em torno de 8 amperes para a operação com 100 watts. A partir de 4 milissegundos a gente conectou essa outra resistência em paralelo, aumentando a potência, né, de saída do nosso conversor, foi para 200 watts, e a corrente do indutor, que equivale aqui também à corrente na saída, dobrou, né, foi lá para em torno de 15 amperes. E depois retornou de novo para 8 amperes, emulando aqui a operação com 100 watts. Então observe que mesmo variando a carga, a gente conseguiu aqui manter o controle da tensão na saída em 12 volts por conta desse nosso compensador aqui que a gente projetou utilizando aquela ferramenta, né? Bom, outro teste que a gente pode fazer é variar a tensão na saída, que estava em 28 volts, vou colocar 20 volts e vamos ver se o controlador vai conseguir atuar adequadamente. Ó, foi para 12 volts, ok. Aqui o primeiro step e aqui o segundo. Então olha só, então mesmo com a tensão na entrada diferente, o nosso controlador conseguiu garantir aqui a tensão na saída em 12 volts, tá? E também diante de uma variação na carga. Então esse projeto está ok para essa nossa aplicação. Então só para a gente resumir todas as etapas que a gente utilizou aqui para projetar o conversor, utilizando a ferramenta Power Stage Designer. Inicialmente a gente escolhe a topologia que a gente deseja trabalhar, então a gente especifica os parâmetros de tensão na entrada, tensão na saída do conversor, a frequência de chaveamento, a potência que o conversor irá operar. Com isso a gente consegue determinar qual vai ser o valor do indutor, os esforços de corrente e tensão nos semicondutores de potência. E uma vez validado esse estágio de potência do conversor, a gente pode partir para o projeto do controlador. Primeiro a gente precisa ajustar o divisor de tensão na saída, que vai ser responsável por ler a tensão de saída, certo? Então a gente parte para o projeto do controlador em si utilizando a ferramenta Loop Calculator. Nessa ferramenta, alguns parâmetros que a gente já projetou vão ser importados automaticamente, alguns outros a gente tem que especificar, e aí para a frequência de cruzamento desejada o software já nos dá um exemplo ali, uma recomendação, né, de componentes para a gente utilizar no nosso controlador. É importante definir qual controlador a gente vai utilizar, se é um tipo 2, um tipo 3, se a gente vai usar isolamento ou não, é um isolamento óptico. Então, com esses componentes sugeridos, a gente pode inserir lá no software e ver se de fato eles vão chegar numa margem de fase ok, numa margem de ganho também dentro dos valores que a gente deseja. E por fim, uma vez projetado o estágio de potência e o estágio de controle, a gente pode simular o nosso conversor em malha fechada, utilizando o LT-Spice, por exemplo, para validar o nosso projeto. Então, se esse conteúdo te ajuda de alguma maneira e você quer assistir mais vídeos como esse, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo.